Bom dia, pessoal. Hoje o papo é muito sério. Vamos falar de Flamengo. Não, tô brincando. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre relativo e absoluto usando a vida do cotidiano, as coisas que a gente vive todo dia. E falar sobre o yogi como uma pessoa que não precisa abrir mão daquilo que ela vive todo dia para ir em busca do autoconhecimento. Afinal, a gente não precisa abrir mão do relativo para conhecer o absoluto, e mesmo conhecendo o absoluto, a gente não vai conseguir abrir mão do relativo, porque a vida do dia a dia é relativa. Tá vendo? O gato pulou em cima da mesa, a câmera tremeu, podia estragar meu vídeo, mas vamos falar sobre o relativo, é isso. Coisas que acontecem e a gente não tem como controlar. Acontece, e aí sai na gravação para vocês rirem um pouquinho. Mas a ideia é a seguinte, a ideia é falar sobre o fato de que a vida relativa é essa vida que tem gostos e aversões, tem preferências, tem coisas que a gente gosta e não gosta, é preciso vivê-las. É interessante observar como a gente se relaciona com esses gostos e aversões e como a gente se relaciona com a felicidade e a frustração. O yogi não é aquele que deixa de ser sensível aos acontecimentos ou que não vai ter mais empolgações e frustrações na vida, mas aquele que tem samatwam, aquele que tem um equilíbrio para passar sobre esses acontecimentos. E a ideia é mostrar que, beleza, o time ganha, ótimo, mas a gente não precisa perder a cabeça por causa disso, sair aí que nem um louco, achando que isso é a felicidade máxima e passando até mesmo por cima dos outros. Nas nossas brincadeiras e zoações que fazem parte, né? A gente brinca, zoa, mas sem machucar ninguém. Da mesma forma que a gente não precisa se frustrar achando que isso é o fim do mundo só porque o teu time perdeu. E uma das formas que eu vi isso de maneira mais bonita foi até com o meu mestre, né? Um yogi realmente, um renunciante, uma pessoa que veste laranja, o Swami Dayananda, deu um exemplo muito bonito disso para mim uma vez, em 2010 ou 2011, quando eu estava no ashram na Índia, estava rolando a Copa do Mundo de Cricket, e o cricket é o futebol dos indianos, tipo, o país inteiro para assistir a partida, e uma partida de cricket dura o dia inteiro, né? Que nem o nosso futebol que dura 1h30 ali, não, os caras ficam assistindo o dia todo o jogo, e calhou de alguns jogos da Índia muito importantes, inclusive semifinal, final, a Índia foi campeã do mundo nesse ano. Esses jogos aconteceram exatamente quando estava rolando o camp, quando estava rolando os cursos com o próprio Swami Dayananda. E o Swami Dayananda era um ávido torcedor de cricket, gostava muito. Eu acredito que no quarto dele devia haver uma tela de 70 polegadas com home theater para ele assistir todos os jogos, sabe? É uma viagem minha, uma brincadeira minha, mas ele estava sempre ligado no que estava acontecendo, ele relatava, ele ensinava pra gente o jogo. E em 2010, 2011, não lembro o ano, eu já falei, mas ele liberou a biblioteca do ashram pra gente assistir os jogos. E isso tarde da noite, tipo, acabava o satsanga 9h30, 10 da noite, ia todo mundo para a biblioteca do ashram para assistir o restinho do jogo, e todo mundo ficava lá até meia-noite quase, às vezes até um pouco mais de meia-noite, assistindo, torcendo, vibrando junto, curtindo, e depois todo mundo voltava à seriedade, digamos, ao estudo. No dia seguinte, 7 horas da manhã, estava todo mundo lá meditando com o Swami Dayananda. Então, é muito legal a gente ver que para viver uma vida espiritual, para viver uma vida de autoconhecimento, não é necessário que a gente abra mão das coisas que a gente vive na vida. Torça pelo seu time, vibre, fique feliz, fique triste também quando ele perder, mas saiba que tudo isso é temporário e tudo isso é relativo, tudo isso passa. E o que fica de verdade é o absoluto, é isso que a gente está buscando, mas entenda, e olha o gato aí pulando mais uma vez na mesa, fazendo a gravação toda tremer, entenda que a vida deve ser vivida, não vamos abrir mão, para a berinjela, de bagunçar a gravação. Ó o cara aqui, ó, esse é o culpado da tremedeira toda na tela. Mas entendamos que a gente não precisa abrir mão da nossa vida. A gente pode viver a vida e deve viver a vida do dia a dia sempre. E fica aqui sempre o convite para isso. Viva uma vida de yoga sem uma mente bitolada, sem uma mente
que pensa que você precisa se isolar, não precisa fazer cara de paisagem, não precisa, enfim, criar nenhuma personagem. Torça pelo seu time, brinque bastante. Aqui também fica a camisa da Índia, ó, que foi a camisa da seleção de cricket de lá, que eu trouxe como uma lembrança. E é isso. Vivam a vida numa boa, sejam felizes e pratiquem yoga. Vivam yoga. Namastê.